Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Educação Especial e Inclusiva. Nós vamos finalizar aí a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Nessa aula nós vamos estudar as diretrizes desse documento. Essas diretrizes vão trabalhar as rotas, a maneira como a educação especial vai trabalhar, vai se modular para enfrentar as modalidades distintas. Então, como ela vai trabalhar, como a educação especial vai ser trabalhada na educação infantil, na educação indígena, educação de campo, educação quilombola, na educação de jovens e adultos, na educação superior, quais serão os processos adotados aí para a educação especial de frente a cada uma dessas modalidades. Veremos isso na aula de hoje. Sem mais delongas, prepare seu material de anotação e vamos à aula. No início da nossa aula, nós vamos ver aqui as diretrizes da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Ele vai começar aí com uma definição um pouco mais abrangente do que é educação especial. Vamos lá. A educação especial é uma modalidade de ensino, como nós vimos na primeira aula, é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades. Ela é transversal, perpassa todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. E realiza, informação adicional, e realiza o atendimento educacional especializado, chamado AEE. Então, a educação especial é responsável por realizar o atendimento educacional especializado. A educação especial também vai disponibilizar ou disponibiliza recursos e serviços. Então, vai disponibilizar recursos e vai disponibilizar serviços. E orienta quanto à sua utilização, orientar os sistemas de ensino, as escolas, os estabelecimentos de ensino, quanto à utilização desses recursos e serviços nos processos de ensino e aprendizagem, onde isso vai acontecer? Nas turmas regulares ou nas turmas comuns do sistema de ensino regular. Então, o ensino regular vai ser onde vai ser trabalhado a educação especial. A educação especial é uma modalidade que perpassa ali, que acontece dentro do ensino regular, nas turmas comuns do ensino regular. Vamos ver aqui no mapinha mental, a educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa, ela é transversal, ela passa por todos os níveis, etapas e modalidades. E ela vai fazer duas ações, Ela ela é responsável por realizar o atendimento educacional especializado, o AEE, e ela também disponibiliza os recursos e serviços e vai orientar o sistema de ensino, os estabelecimentos de ensino, quanto à sua utilização, quanto à utilização desses recursos e desses serviços nos processos de ensino e aprendizagem, onde a educação especial vai acontecer nas turmas comuns do ensino regular. Essa aqui é a definição muito importante, a definição de educação especial que ocorre dentro deste documento, que é o PNPEI. Vamos ver aqui agora como esse tipo de definição cai em prova. Questão número 40, diz assim: Jurema, aluna do curso de Pedagogia, fez prova da disciplina de Legislação Educacional Brasileira. Estudando para essa prova, Jurema leu o documento Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Vamos estudando agora. E nele verificou que a educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, certinho. Realiza o atendimento educacional especializado, certinho, e disponibiliza os serviços e recursos próprios desse atendimento e orienta os alunos e seus professores quanto à sua utilização na alternativa A, onde que ocorre a educação especial. Nas classes especiais, alternativa A, certo ou errado? Negativo. Não são nas classes especiais. Nas escolas especiais, de forma nenhuma. Nas instituições especializadas, de maneira nenhuma. Nas turmas comuns do ensino regular. É exatamente isso. Então, a educação especial, o atendimento educacional especializado, todas as ações da educação especial, elas vão ocorrer nas turmas comuns do ensino regular, conforme a definição que nós vimos agora há pouco. Continuando. O atendimento educacional especializado, o AEE, agora nós vamos começar aqui a trazer algumas características do AEE. Tem como função, qual é a função do atendimento educacional especializado? Identificar, elaborar e organizar que recursos pedagógicos e recursos de acessibilidade. Então, organizar, identificar e elaborar recursos pedagógicos e recursos de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos. A gente vai eliminar as barreiras arquitetônicas, as barreiras de acessibilidade, as barreiras de comunicação, as barreiras de informática, de tecnologias assistivas. Então, nós vamos eliminar essas barreiras. Nós vamos trabalhar ali para a eliminação. Isso é função de quem? Do atendimento educacional especializado. Que elimine considerando as suas necessidades específicas, considerando as necessidades específicas de cada aluno. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado
diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum. Então, as atividades do AEE não são aulas de reforço, são atividades distintas, diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum. Se eu fosse te falar uma definição, um destaque aqui de tudo que a gente está lendo, que mais cai em prova, certeza que é esse destaque. As questões adoram falar que as atividades desenvolvidas no AEE são iguais àquelas realizadas na sala de aula comum. Isso está errado. Elas diferenciam-se, são atividades distintas, não são aulas de reforço, não sendo substitutivas à escolarização. Então, as atividades que ocorrem na sala de AEE não substituem o currículo comum, o currículo das escolas regulares, não são substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa ou suplementa a formação dos alunos, com vista à autonomia e independência, tanto na escola quanto fora dela. Certo? Essa definiçãozinha aqui é extremamente importante, que se quer a definição de AE para o próprio documento. O AE, vamos ver aqui no mapinha mental, o AE tem a função de quê? Identificar, elaborar e organizar os recursos pedagógicos e recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos. A gente vai eliminar as barreiras arquitetônicas, as barreiras de acessibilidade, de comunicação, todas as barreiras ali que forem possíveis de serem eliminadas para que promova aí essa melhor adequação dos alunos dentro do sistema de ensino, considerando as suas necessidades específicas, considerando as necessidades de cada aluno, a especificidade de cada aluno. Vamos ver como isso cai em prova? Questão 41 vai dizer assim: o atendimento educacional especializado, o AEE, é um serviço da educação, pontinho, pontinho, que identifica, aí mais uma das classificações aqui do AEE, e organiza recursos de pontinho, pontinho, que elimine as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. Vamos lá, quais são as alternativas aqui? Vamos de uma em uma, vamos preenchendo de uma em uma. O atendimento educacional especializado é um serviço da alternativa A, vamos procurar a correta. A alternativa A, da educação regular? Não. Da educação infantil? Não. Da educação especial. Então, a gente tem aqui, a alternativa C e a alternativa D, da educação especial, que preenche o primeiro, que identifica, elabora ou planeja. Elabora ou planeja? Elabora. Identifica, elabora e organiza. Como a gente viu aqui, vai identificar, elaborar e organizar. Então, identifica, isso é educação especial, né? Identifica e elabora. Alternativa C, nosso gabarito. E organiza recursos de acessibilidade ou comunicação. Recursos de acessibilidade. Organizar, recursos pedagógicos, né? Organizar recursos pedagógicos e recursos de acessibilidade, certo? Então, os recursos de acessibilidade. Gabarito, letra C. Gabarito, letra C. Preenchendo conforme a definição de AEE trazida aí, né, pelo próprio documento. Então, o próprio documento aqui trouxe a definição de AEE. Essa definição é extremamente importante. Continuando, aqui o próximo mapinha mental. As atividades do AEE, as atividades de atendimento educacional especializado, diferenciam-se, são diferentes das realizadas na sala de aula comum. Extremamente importante a gente memorizar isso. São diferentes daquelas realizadas na sala de aula comum. Porém, não são substitutivas, não são atividades que substituem o currículo regular das escolas comuns, das salas de aulas comuns do ensino regular. Não são substitutivas. O AEE, o que ele faz? Ele complementa, nos casos que precisa ser complementado, e suplementa, nos casos que precisam ser suplementados. Então, o AEE complementa ou suplementa. Ele não substitui, com vistas à autonomia e independência, tanto nas escolas quanto fora delas. Vamos ver como isso aqui cai em prova. Ainda trabalhando na definição de AEE trazida no documento. Questão 42 diz assim: sobre as diretrizes da Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, é incorreto, estamos procurando aquilo que é errado, vou colocar um vermelhinho aqui, é incorreto afirmar que. O que está incorreto? Alternativa A. O atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar e organizar o quê? Recursos pedagógicos e recursos de acessibilidade, certinho, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. Coisa de cinema, isso aqui pode enquadrar. Alternativa A, corretíssima. Alternativa B. A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades. Realiza o atendimento educacional especializado. É isso aí. A educação especial ela é responsável por realizar o AEE. Realiza o atendimento educacional especializado
e disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto à sua utilização nos processos de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular. Definiçãozinha também corretíssima. Alternativa B, correta. Alternativa C. O atendimento educacional especializado complementa e ou, né, nos casos que precisa, suplementa a formação dos alunos, com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. Corretíssimo. Alternativa C também correta. Alternativa D. Vai ser o nosso gabarito, com certeza, por eliminação, mas acharam o erro. Alternativa D. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado igualam-se daquelas realizadas na sala de aula comum. A gente acabou de ver que elas diferenciam-se. As atividades realizadas no AE diferenciam-se daquelas atividades realizadas na sala de aula comum. Não são ali uma atividade de reforço, são atividades distintas. Sendo, portanto, substitutivas e não são substitutivas. Elas complementam ou suplementam. Gabarito letra D. Continuando. Dentre as atividades de atendimento educacional especializado, são disponibilizados programas de enriquecimento curricular. Deixa eu colocar uma amarelinha aqui. Programas de enriquecimento curricular, o que acontece dentro do AE. Programas de enriquecimento curricular, o ensino de linguagens, códigos específicos, de comunicação e sinalização e tecnologias assistivas. Ao longo de todo o processo de escolarização, esse atendimento, o atendimento educacional especializado, deve estar articulado com a proposta pedagógica do ensino comum. Deve estar articulado, funcionando junto, funcionando em comum acordo. O atendimento educacional especializado é acompanhado por meio de instrumentos que possibilitam o monitoramento e a avaliação. Mais à frente a gente vai ver a avaliação dentro da educação especial. Na oferta realizada nas escolas da rede pública e nos centros de atendimento educacional especializado público ou conveniado. Da oferta realizada tanto nas escolas da rede pública, que vai passar por uma avaliação, quanto nos centros de atendimento educacional especializado públicos ou conveniados, que também vão passar por avaliação. Vamos ver aqui uma definiçãozinha importante. Ó. As atividades do AEE, elas são realizadas o quê? Programas de enriquecimento curricular, ensino de linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização e tecnologias assistivas. Essas atividades funcionam de forma articulada com a proposta pedagógica do ensino comum. Vamos ver aqui como isso cai em prova. Questão 43 diz assim: a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, de 2008, menciona as diretrizes, que nós estamos estudando aqui, as diretrizes para o atendimento educacional especializado, o AE. Baseado nessa política e nas diretrizes, é correto afirmar que as políticas do AE, com as atividades, afirmar que as atividades do AE, como devem acontecer as atividades do AE. A alternativa A diz assim: as atividades do AE complementam, um de verdinho aqui já parece que é verdadeiro, complementam e suplementam a formação dos alunos público-alvo da educação especial, sendo substitutivas, sendo substitutivas para aqueles que com deficiências graves. Não. Elas não são atividades substitutivas, elas complementam e ou suplementam. A alternativa A está errada, estamos trocando a certo. Alternativa B. As atividades do AE priorizam os programas de enriquecimento curricular, os ensinos das linguagens e códigos específicos de comunicação para alunos com deficiência física e intelectual. Negativo, a gente não vai ter essa preferência e as atividades de AE, elas não vão priorizar aí uma determinada deficiência. É para todo o público da educação especial. Tanto pessoas com deficiência, que é um dos públicos alvos, pessoas com transtorno global de desenvolvimento ou altas habilidades ou superdotação. Não existe essa priorização aqui para deficiências físicas ou intelectuais. Então a alternativa B também está errada. A A está errada e a B está errada. A C. Diferenciam as atividades do AE, diferenciam daquelas realizadas na sala de aula comum. Exatamente isso. Não sendo substitutivas à escolarização. Questão, coisa de cinema. É isso aqui, ó. Gabarito letra C. As atividades do AE diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, porém não são substitutivas. Não substituem a escolarização ali comum da sala de aula comum do ensino regular. Alternativa C é o nosso gabarito, questão 43, alternativa C. Vamos ver aqui um destaquezinho, ó. Enriquecimento curricular. As atividades de enriquecimento curricular se referem ao público de alunos superdotados ou com altas habilidades. Complementação, quando a atividade for complementar. O que vai ser uma atividade complementar? Para alunos com deficiência, transtorno globais do desenvolvimento. Então, eles não conseguiram complementar, ali, completar toda a sua gama de conhecimento, e as atividades do AE, elas vão
completar, vão ajudar esses alunos a completar os conhecimentos necessários. E a atividade ela vai ser suplementar para os alunos com superdotação ou altas habilidades. Então, dentro do ensino regular, esses alunos eles já atingiram ali todo o conhecimento possível dentro daquele sistema de ensino, então as atividades do AE vão suplementar, vão vir a mais, são atividades a mais. Ele já conseguiu atingir ali o topo do ensino comum, né, dentro do ensino regular. Então, atividade suplementar para alunos com superdotação ou altas habilidades e atividade complementar para alunos com deficiência ou TGD. Continuando, essa educação tem início na educação infantil, na qual se desenvolvem as bases necessárias para a construção do conhecimento e desenvolvimento global do aluno. Nessa etapa, na educação infantil, o lúdico, o acesso às formas diferenciadas de comunicação, a riqueza de estímulos nos aspectos físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais e a convivência com as diferenças favorecem as relações interpessoais, o respeito e a valorização da criança. O que é isso? Aqui ele está falando sobre a educação infantil como um todo. Então, na educação infantil, essas ações ocorrem de uma maneira geral. Então, ela trouxe aqui características da educação infantil comum para todos os alunos. Agora, ele vai acrescentar aqui a parte da educação especial. Ó, do nascimento aos 3 anos, então a educação infantil, especificamente ali a creche, do nascimento aos 3 anos, o AEE, o atendimento educacional especializado, se expressa por meio de serviços de estimulação precoce. Então, do 0 aos 3 anos, como que o AEE vai se expressar? Como que ele deve ocorrer? Qual que é o objetivo dele? Serviços de estimulação precoce. De 0 a 3 anos, serviço de estimulação precoce. É assim que o AEE vai se expressar. Que objetivam esses serviços de estimulação precoce, né, que vão acontecer ali do nascimento até os 3 anos, objetivam otimizar, melhorar o processo de desenvolvimento e aprendizagem em relação, em conjunto com os serviços de saúde e assistência social. Então, a educação não vai trabalhar sozinha, ela vai trabalhar ali em interface, em conjunto com os serviços de saúde e de assistência social. Em todas as etapas e modalidades de educação básica, o atendimento educacional especializado é organizado para apoiar o desenvolvimento dos alunos. Definiçãozinha importante, hein? Então, em todas as etapas e modalidades, sempre que houver presente o atendimento educacional especializado, ele tem um objetivo maior. E qual que é esse objetivo? Apoiar o desenvolvimento dos alunos, constituindo oferta obrigatória dos sistemas de ensino. Que maravilha! Então, a gente acabou de pegar mais uma informação importante. O AEE, ele é obrigatório. O atendimento educacional especializado, a oferta do atendimento educacional especializado, ela é obrigatória. Então, deve ocorrer dentro dos sistemas de ensino. Deve ser realizado no turno inverso ao da classe comum. A gente acabou de ver que ela não é substitutiva. As atividades que ocorrem dentro do AEE, elas se diferenciam daquelas realizadas na sala de aula comum. Por isso, elas não são substitutivas. E como elas devem ocorrer? No turno inverso ao da classe comum. O aluno ele não pode sair lá da sala de aula regular, tendo aula lá de língua portuguesa, ele não pode sair dessa aula e ir para uma aula do atendimento educacional especializado. Então, sair da turma comum ali, perder aquela aula para poder ter uma atividade dentro do AEE. Negativo. Essas atividades do AE, elas devem ocorrer no contraturno, então em turnos diferentes. Se o aluno estuda de manhã, então à tarde ele vai fazer as aulas de AE. Se ele estuda à tarde, pela manhã ele vai fazer as aulas de AE, no contraturno. Então no turno inverso ao da classe comum. Na própria escola, então esse atendimento do AE pode ocorrer na própria escola ou em centros especializados que realizam esse serviço educacional. Então o AE pode ocorrer dentro dessas próprias escolas. Geralmente a gente tem uma sala de recursos nas escolas, né? Ou pode ocorrer também em centros especializados. Caso a escola ele não tenha como oferecer esse atendimento vai ser oferecido em centros especializados. Definições importantíssimas aqui para o AE. Daqui dá para tirar muita pergunta cai exatamente desse trecho. Vamos ver aqui o mapinha mental. Do nascimento aos 3 anos, o AE se expressa como? Como um serviço de estimulação precoce. Então, do nascimento até os 3 anos, ali na creche, o AE vai se expressar, né, vai acontecer por meio de serviços de estimulação precoce. Com o objetivo de quê? Otimizar, né, de melhorar, de tornar mais eficiente o processo de desenvolvimento e aprendizagem. Em interface, a educação vai agir sozinha? Não. Ela vai agir em conjunto com os sistemas de saúde e assistência social. Vamos ver aqui como que isso cai em prova. Questão 44 diz assim: conforme destacado na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, PNPEI,
Na educação infantil, as atividades são realizadas com o intuito de desenvolver as bases para a construção do desenvolvimento e dos conhecimentos do aluno. Essas ações privilegiam o lúdico, a promoção de estímulos diversos, bem como a convivência com as diferenças. Nesta modalidade, na educação infantil, o trabalho é realizado com as crianças de 0 a 3 anos de idade, que objetiva otimizar o processo de desenvolvimento e aprendizagem em interface, né, em conjunto com os serviços de saúde e assistência social, denomina-se. Então, como que vai acontecer? É exatamente esse trecho aqui. Como que o AEE vai se expressar nessa etapa de 0 a 3 anos? Alternativa A. Alternativa A. Estimulação infantil. B. Adaptação precoce. C. Desenvolvimento infantil. D. Desenvolvimento precoce. E E. Estimulação precoce. Essa questãozinha aqui foi extremamente difícil. Quem não pegou aqui na aula, nós não vamos errar mais, né? Tá proibido errar. Nós já entendemos que do nascimento até os 3 anos, o AE vai ocorrer por como? Como que ele vai se expressar? Por meio de estimulação precoce. Então, do nascimento até os 3 anos, o AE se expressa por meio de estimulação precoce. 44, gabarito, letra E. Próximo mapinha mental, o AE. Como que o AE vai ser organizado? Ele é organizado para apoiar o desenvolvimento dos alunos. Então, sempre que houver AEE, né, que houver um atendimento educacional especializado sendo ofertado em um sistema de ensino, o objetivo dessa oferta é o quê? Apoiar o desenvolvimento dos alunos. E sendo que ela vai ser uma oferta, o AE é constituído oferta obrigatória. Então, obrigatoriamente vai ser ofertado o AEE, realizado no turno inverso ao da classe comum. Não pode o aluno sair da sala de aula comum e ir para a assistência do AEE, ir para a aula de AEE. Então, ele vai ser realizado no turno inverso, no contraturno. Na própria escola, pode ocorrer tanto na própria escola ou em centros especializados que prestam esse serviço. Próxima questão, questão 45, vai dizer assim: o atendimento educacional especializado é organizado para apoiar o desenvolvimento dos estudantes, constituindo oferta obrigatória dos sistemas de ensino. Sobre esta modalidade, é correto afirmar que, vamos lá, alternativa A, deve ser realizado junto a um centro especializado que realize esse serviço educacional, tendo em vista os convênios estabelecidos pelas unidades escolares. Negativo. Prioritariamente, a gente vai buscar realizar essa atividade de AE na própria escola. Se não for possível, deve ser realizada em um centro especializado, mas não vai ser essa preferência aí por centros especializados. A alternativa A está errada. Alternativa B, deve ser realizado no mesmo turno em que o aluno está matriculado, de maneira nenhuma. No turno diferente, no contraturno, turno inverso. Alternativa B está errada. Alternativa C, deve ser realizado no turno inverso ao da classe comum, na própria escola ou em centro especializado que realize esse serviço educacional. Exatamente o nosso gabarito. A gente viu que deve ser realizado no turno inverso, no contraturno da classe comum. Alternativa D, deve ser realizado no turno contrário ao que o aluno está matriculado. Certinho, né? Realizado no turno inverso ou no turno contrário. Utilizando-se para tal a sala de recursos multifuncionais. Então, ele não deve ser realizado apenas na sala de recursos multifuncionais. Ou é na própria escola, né, que vai ocorrer na sala de recursos, ou em um centro especializado. Então, aqui ele restringiu apenas aí para a própria escola. Não é na própria escola, não é apenas na sala de recursos. Pode ser realizado também em local distinto da escola, em um centro especializado. Então, gabarito aqui, letra C. Continuando. Deste modo, na modalidade de educação de jovens e adultos, agora como ocorre a educação especial, né? O atendimento aí da educação especial na modalidade de educação de jovens e adultos. A gente acabou de ver aí como ocorre na educação infantil, agora no EJA, na EJA, né? Como vai ocorrer aqui na EJA? A educação profissional, educação de jovens e adultos e na educação profissional, as ações de educação especial possibilitam o quê? A educação especial, na EJA ou na educação profissional, ela vai possibilitar a ampliação de oportunidades de escolarização, formação para ingresso no mundo do trabalho e efetiva participação social. No mapinha mental, na EJA, tanto na educação de jovens e adultos quanto na educação profissional, as ações de educação especial elas vão ter aqui 3 objetivos. O primeiro, ampliação da oportunidade educacional. Segundo, formação para ingresso no mundo de trabalho. E terceiro, efetiva participação social. Então, esses aqui são os 3 objetivos aí da educação especial, tanto na EJA quanto na educação profissional. Vamos ver como isso aqui cai em prova. Questão 46. Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, tem como objetivo o quê?
o acesso, participação e aprendizagem dos alunos com deficiência, transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais especiais. Certinho, definição ali que a gente viu no começo. O cenário alternativo aqui corresponde a uma diretriz. A aula de diretriz é essa. Diretriz dessa política. Vamos ver aqui. O que é uma diretriz aqui? Alternativa A. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado são semelhantes àquelas realizadas na sala de aula comum. É isso mesmo? Elas são diferentes. A gente viu que ela é diferente. Deixa eu colocar um vermelho aqui. As atividades realizadas no AEE são distintas daquelas realizadas na sala de aula comum. Então, a alternativa A já está errada. Alternativa B. Na modalidade de educação de jovens e adultos, a educação e educação profissional, as ações de educação especial possibilitam o quê? A ampliação de oportunidades de escolarização, a formação para ingresso no mundo do trabalho e efetiva participação social. Exatamente nosso gabarito. A gente acabou de ler que é exatamente assim que a educação especial vai ocorrer, tanto na EJA quanto na educação profissional. Gabarito letra B. Vamos continuar aqui só para a gente explorar essa questão. Alternativa C diz assim: a educação especial, organizada de forma paralela à educação comum, então a educação comum está aqui, a educação especial está aqui, falando que é de forma paralela, é a forma mais apropriada para o atendimento de alunos que apresentam deficiência ou que não se adequam à estrutura do sistema de ensino. É exatamente isso que está errado. Ela não deve ocorrer de forma paralela, e sim de forma integrada. A educação especial ocorre ali dentro de todas as modalidades, etapas e níveis de ensino. Então, ela ocorre junto, em comum acordo, não de forma paralela. A alternativa C está errada. D. Para ingresso dos alunos surdos nas escolas comuns, deve ser ofertado o atendimento de línguas de sinais. Beleza. Devido às diferenças linguísticas, orienta-se que os alunos surdos estejam separados de outros alunos surdos em turmas comuns. A alternativa D está errada, vai estar ali junto, orienta-se que eles estejam juntos com outros alunos surdos nas turmas comuns. Então, a alternativa D está errada. A alternativa E, no processo de avaliação, o professor deve criar estratégias que favoreçam identificar o nível de aprendizagem e de socialização do aluno, elaborando relatórios que justifiquem a sua permanência no ensino comum ou a transferência para a educação especial. Negativo, ninguém vai elaborar esses relatórios aqui não. Então não a alternativa E não está errada, não está certo, né? A alternativa E também está errada. Então E errada, D errada, C errada e A errada, gabarito da questão 46, letra B. Gabarito letra B. Dando continuidade. A interface da educação especial na educação indígena, do campo e quilombola. Agora, a educação especial, quando ela se depara ali com a modalidade indígena, do campo e quilombola, deve ser assegurada, deve assegurar que os recursos, serviços e atendimento educacional especializado estejam presentes no projeto pedagógico, no PPP, construídos com base nas diferenças socioculturais desses grupos. Vamos lá. Então, a educação especial, quando ela vai se deparar ali com a modalidade indígena, do campo e quilombola, ela deve assegurar três coisas. Deve assegurar que os recursos, os serviços e o AEE estejam presentes nos projetos pedagógicos. Então, ela deve assegurar aqui que os recursos, os serviços e o AEE, que eles estejam presentes nos projetos pedagógicos. Então, esses três recursos, serviços e AEE deve ser assegurado que eles devem estar no PPP. E esse PPP, o PPP, ele deve ser construído com base nas diferenças socioculturais. O PPP nada mais é do que a identidade daquela escola, a identidade daquele estabelecimento de ensino. E esse PPP ele deve ser constituído conforme as diferenças socioculturais desses grupos. Então, uma escola indígena, uma escola do campo e uma escola quilombola, ela deve levar ali em consideração as suas diferenças, as diferenças que ela possui, que essa comunidade possui, para constituir um PPP. Não é para vir um projeto pedagógico lá de um centro educacional para todas as escolas. Não. Esses estabelecimentos de ensino, esses PPP, eles precisam ser construídos com base nas diferenças socioculturais de cada grupo, de cada estabelecimento de ensino. Então, essa aqui é a forma que a educação especial deve ser assegurada para as comunidades indígenas, quilombolas e do campo. Vamos ver aqui com a questão 47 como isso cai em prova. Diz assim: a educação especial faz interface, se relaciona
com todas as modalidades e níveis de ensino, incluindo a educação indígena do campo e quilombola, certinho. Nos casos citados, aqui, educação indígena do campo e quilombola, alguns cuidados são essenciais para a produção desse sentido na construção dos recursos e serviços que deverão contribuir para a garantia do direito à educação dos estudantes com estas características. Dentre eles, destacam-se quais são os cuidados que a gente precisa ter. Alternativa A: projetos pedagógicos construídos com base nas diferenças socioculturais. Exatamente isso que a gente acabou de ler como uma das características da educação especial, quando ela vai ali ter na sua interface, né, se relacionar com a educação indígena, quilombola e do campo. A gente acabou de ver isso, ó, que isso é uma das características, ó, que os PPPs eles precisam ser construídos com base nas diferenças socioculturais desse grupo. Então, a questão 47 já traz ali como gabarito a letra A. Vamos continuar lendo aqui só para entender o que essa questão quis trabalhar. Vamos continuar, então as demais vão estar erradas. Alternativa B: reforma de aldeias, acampamentos e espaços tradicionais com vistas à acessibilidade. Não foi isso aqui que trouxe ali a educação especial quando ela vai ter interface, né, quando ela vai se relacionar com a educação indígena, com a educação quilombola e a educação do campo. Então não falou nada de reformas. C: supressão de artigos religiosos para garantir a laicidade pedagógica. De negativo, não foi citado aí nada com relação à religiosidade. D: garantia de merenda escolar de acordo com as frutas da estação. Também não trouxe a educação especial, não trouxe aí nada relativo ali à alimentação, né, à merenda. E projetos pedagógicos que produzam ideias de desenvolvimento, ordem e progresso. Negativo, essas ideias aqui de projeto pedagógico, de PPP, vão ser construídas com base nas diferenças socioculturais, como a gente viu na alternativa A. Não vão ser ideias trazidas lá de centros educacionais, das capitais, de locais distintos. O PPP é a identidade da escola e precisa ser constituído conforme a realidade local. Então, a alternativa A está errada, ou a alternativa A está correta e todas as demais estão erradas. Gabarito questão 47, letra A. Continuando. Na educação superior, agora a educação especial, quando ela se enfrenta ali, quando ela se confronta, se relaciona com a educação superior. Na educação superior, a educação especial se efetiva por meio de ações que promovam. Quais essas ações vão promover o quê? O acesso, a permanência e a participação dos alunos. Então, não basta apenas garantir o acesso, tem que garantir a permanência e a participação dos alunos. Essas ações envolvem o planejamento e a organização de recursos e serviços. Esses recursos e serviços vão promover a acessibilidade arquitetônica nas comunicações, nos sistemas de informação, nos materiais didáticos e pedagógicos. E os materiais didáticos e pedagógicos, eles devem ser disponibilizados nos processos seletivos e no desenvolvimento de todas as atividades que envolvam o ensino, pesquisa e a extensão. Vamos ver aqui no mapa mental o que é mais fácil a gente entender. Vai dizer assim, ó, a educação especial, quando ela for trabalhada dentro da educação superior, né, como ela vai passar por todos os níveis, etapas e modalidades, ela vai chegar aqui na educação superior. Quando a educação especial chegar na educação superior, ela vai promover ações. A educação especial vai ter que desenvolver ações que promovam o acesso, a permanência e a participação dos alunos. Então, a educação especial, na educação superior, ela vai promover ações e essas ações vão promover o acesso, a permanência e a participação dos alunos. E essas ações devem promover também o planejamento e a organização de recursos e de serviços. Esses recursos e serviços vão promover a acessibilidade arquitetônica, a acessibilidade nas comunicações, acessibilidade nos sistemas de informação e acessibilidade nos materiais didáticos e pedagógicos. Sendo que os materiais didáticos e pedagógicos, esses materiais, eles devem ser disponibilizados nos processos seletivos. Então, quando a gente vai fazer ali, vai ter o Enem, ou vai ter um vestibular, os materiais didáticos e pedagógicos que promovam aí essa acessibilidade na comunicação arquitetônica das informações, eles já devem ser oferecidos. Por isso que você vai ver que no Enem, você tem a possibilidade de ter ali tecnologias assistivas, de ter um intérprete, de solicitar ali alguma das ações ali do AEE, desde o processo seletivo, já está presente essas ações. Então, essas ações de materiais didáticos e pedagógicos vão estar presentes nos processos seletivos e no desenvolvimento de todas as atividades de ensino, pesquisa
e extensão. Desde o processo seletivo, para todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão, vão ser garantidos materiais didáticos e recursos pedagógicos ali para esses alunos público-alvo da educação especial. Então, essa aqui é a definição aí da educação especial, quando ela vai ter interface, né, quando ela vai se relacionar com a educação superior. Vamos ver como esse aqui cai em prova. Diz assim, ó, questão 48, avançando. Na educação superior, transversalidade, ó, transversal. Transversalidade da educação especial se efetiva por meio de ações que promovam o acesso, a permanência e a participação dos alunos, certinho. Essas ações envolvem o planejamento e a organização de recursos, serviços para a promoção da acessibilidade. Que tipo de acessibilidade? Acessibilidade arquitetônica? Vai estar lá acessibilidade arquitetônica? Sim, exatamente isso. Vou puxar aqui e depois a gente vê o gabarito. Vamos ver aqui, ó. O que é certo, o que é errado, o que vai estar ali na educação especial quando ela vai ter interface com a educação superior. As ações que promovam, né, serviços para a promoção da acessibilidade. 1. Arquitetônica? Exatamente. B. Acessibilidade nas comunicações no sistema de informação? Exatamente. Na oferta de atendimento educacional especializado, substitutivo ao ensino comum? Negativo. Você vê que sempre eles trabalham essa ideia de substituição, né? Do AEE ser substituto ao ensino comum. Então a 3 está errada. 4. Nos materiais didáticos e pedagógicos que devem ser disponibilizados nos processos seletivos. Opa, parece que está bonito, hein? Nos materiais didáticos e pedagógicos que devem ser disponibilizados nos processos seletivos, desde os processos seletivos, no desenvolvimento de todas as atividades que envolvam, né, o ensino, a pesquisa e a extensão. A 4 está certa. 5. Na oferta de um professor especialista para acompanhar cada estudante público-alvo da educação especial. A gente viu isso aqui? Não viu. Então, não está presente ali na definição da educação especial quando ela enfrenta, né, se relaciona com a educação superior. Então, a correta vai estar o 1, A2 e A4. 1, 2 e 4. Gabarito 1, 2 e 4. Gabarito 1, 2 e 4. Gabarito letra B. Gabarito letra B. Dando continuidade. Para o ingresso dos alunos surdos nas escolas comuns, a educação bilíngue, o que é educação bilíngue? Educação de língua portuguesa e língua brasileira de sinais. Ela desenvolve, né, a educação bilíngue desenvolve o ensino escolar na língua portuguesa e na língua de sinais. O ensino da língua portuguesa como segunda língua, na modalidade escrita para alunos surdos. Os serviços de tradutor de Libras, tradutor, intérprete de Libras e língua portuguesa, e o ensino de Libras para os demais alunos da escola. Então, todos devem ter conhecimento de Libras. O atendimento educacional especializado, chegamos nele, o AE, para esses alunos é ofertado tanto na modalidade oral e escrita, quanto na língua de sinais. Deixa eu marcar aqui, ó, o AE, o atendimento educacional especializado para os alunos público-alvo da educação especial é ofertado tanto na modalidade oral e escrita, quanto na língua brasileira de sinais. Então, tanto na modalidade oral e escrita, quanto na língua brasileira de sinais, em Libras. Devido a diferenças linguísticas, orienta-se que os alunos surdos estejam com outros alunos surdos. Então, matricular, se tiver 2 alunos surdos no 6º ano. Então, colocar esses 2 alunos surdos matriculados juntos, em turmas comuns, não são turmas especiais, nas turmas comuns da escola regular. Então, na escola regular, nas turmas comuns do ensino regular, só que se tiver 2 alunos surdos, você orienta ali dentro das possibilidades, colocar esses 2 alunos juntos, para eles terem uma facilidade de comunicação. Vamos ver aqui no mapinha mental. A educação bilíngue de surdos, ela vai desenvolver o ensino escolar. De que maneira? Com a língua portuguesa como segunda língua e Libras como primeira língua. E o AEE, para esse público, né, para a educação bilíngue de surdos, ele vai ocorrer na modalidade oral e escrita. Modalidade oral e modalidade escrita, quanto na língua de sinais. Então, vai ocorrer tanto na modalidade oral quanto na modalidade escrita, como em Libras. Então, vai ocorrer das 3 formas. Devido a diferenças linguísticas, orienta-se que os alunos surdos estejam com outros alunos surdos em turmas comuns nas escolas regular, do ensino regular. Então, questão 49, vamos ver como isso é cobrado em prova. Diz assim: a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, tem como objetivo o acesso à participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais. Segundo essa política, assinala a alternativa incorreta. Estamos procurando a
incorreta. Diz assim, alternativa A. Vamos lá. Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial deve passar a integrar a proposta pedagógica da escola regular. É exatamente isso. Então, a educação especial ela deve passar a integrar a proposta pedagógica da escola regular. Alternativa B. O atendimento educacional especializado, o AEE, tem como função identificar, elaborar e organizar o quê? Recursos pedagógicos e recursos de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando as suas necessidades específicas. Definição perfeita. Alternativa C. Dentre as atividades de atendimento educacional especializado, devem ser disponibilizados programas de enriquecimento curricular, ensino de linguagens e de códigos específicos, de comunicação e sinalização e tecnologias assistivas. Corretíssimo. Alternativa D vai ser o nosso gabarito para eliminação. Alternativa D. O atendimento educacional especializado para os estudantes surdos deve ser ofertado na língua de sinais. Opa! A gente acabou de ver que o AEE ele vai ser ofertado para os estudantes surdos. O AEE vai ser ofertado tanto na língua de sinais quanto na língua oral ou escrita. Então, das três formas. E aqui ele diz que é apenas na língua de sinais. Então, está errado. Além disso, devido à diferença linguística, orienta-se que o aluno surdo esteja com outro aluno surdo, certinho, em turmas especiais, negativo, em turmas comuns do ensino regular. Então, em turmas comuns do ensino regular. Gabarito letra D. Questão 49, gabarito letra D. Continuando. Para os alunos surdos, o atendimento educacional especializado é realizado mediante a atuação de profissionais com conhecimentos específicos no ensino de língua brasileira de sinais, de língua portuguesa na modalidade escrita, como segunda língua, do sistema Braille, do sistema Soroban, da orientação e modalidade e mobilidade, das atividades de vida autônoma, da comunicação alternativa, do desenvolvimento dos processos mentais superiores, dos programas de enriquecimento curricular, da adequação e da produção de materiais didáticos e pedagógicos e da utilização de recursos ópticos e não ópticos, das tecnologias assistivas e outros. Isso aqui não é apenas para os alunos surdos, então é uma forma de que vai se expressar todo o atendimento educacional especializado. Vamos ver aqui no mapinha mental, ó. O AE, né, ele deve ter como os profissionais com conhecimentos específicos, deve ser realizado por profissionais com conhecimentos específicos. Então, o AE deve ser realizado por profissionais com conhecimentos específicos. Em quê? Em Libras. Então, esses profissionais devem ter conhecimentos específicos em Libras, em língua portuguesa escrita como segunda língua, em sistema Braille, em sistema Soroban, em tecnologias assistivas e no desenvolvimento dos processos mentais superiores. Então, essas aqui são características que se espera daqueles profissionais que vão trabalhar na sala de AEE. Vamos ver aqui como isso cai em prova. Questão 50, diz assim. De acordo com o PNPEI, o atendimento educacional especializado, o AEE, será realizado mediante a atuação de profissionais com conhecimentos específicos. A gente acabou de ver aqui, ó, quais são esses conhecimentos específicos que os profissionais que vão trabalhar na sala de AEE precisam ter. Vamos ver como isso cai em prova. Quais são esses conhecimentos específicos? Primeira alternativa, certo ou errado? Soroban, exatamente isso. Direitos humanos, a gente viu direitos humanos lá? Não, não tem direitos humanos. Então, a 3. Ensino de língua brasileira de sinais, Libras? Sim. 3. Desenvolvimento dos processos mentais superiores? A 4. Certo. Língua portuguesa na modalidade oral e escrita como primeira língua. Como primeira língua? Língua brasileira como segunda língua. Foi bem sutil o erro aqui. Muita gente deve ter marcado isso aqui como certo. Então, como segunda língua. E também não está os direitos humanos. Então, está certo a 1, a 3 e a 4. Vamos ver se tem essa alternativa? 1 e 3 e 4 estão corretas. Apenas a 1, 3 e a 4. 1, 3 e 4. Gabarito letra A. São 50, gabarito letra A. Vamos lá. A avaliação pedagógica como processo dinâmico considera tanto, agora a gente vai falar da avaliação. A avaliação pedagógica como processo dinâmico considera tanto o conhecimento prévio, tanto o conhecimento que o aluno já tem, e o nível atual de desenvolvimento do aluno, quanto as possibilidades de aprendizagem futura. Isso é, olhar para o aluno e enxergar. Esse aluno possui conhecimento A e ele consegue se desenvolver até o conhecimento F. Você tem uma noção de quanto o aluno consegue, de quanto ele já tem de conhecimento e de quanto ele consegue se desenvolver, configurando uma ação pedagógica processual e formativa. Então, a avaliação ela é processual e formativa, que são bases ali das características da avaliação formativa, que analisa o desempenho do aluno em relação ao seu progresso individual
prevalecendo na avaliação os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, que indiquem as intervenções pedagógicas do professor. No processo de avaliação, o professor deve criar estratégias considerando que alguns alunos podem demandar ampliação do tempo para a realização dos trabalhos, e alguns alunos também podem necessitar, precisar de uso de língua de sinais, de textos em braille, de informática ou tecnologias assistivas como uma prática cotidiana, Então, o professor deve levar em conta isso, que vai ter essas necessidades. Vamos ver aqui no mapinha mental. Ó, a avaliação na educação inclusiva, ela é processual e formativa, então ela vai ser formativa. Então, a avaliação, como ela ocorre? Uma avaliação formativa. Ela vai levar em conta o desempenho do aluno em relação ao seu progresso individual. Então, você vai considerar o aluno no quanto ele progrediu dentro daquilo que ele poderia progredir. Como eu disse, olhar para o aluno, ele tem conhecimento A e ele consegue chegar até no F. Então, a gente vai ver aí quanto ele conseguiu progredir. Eu já tinha previsto ali, criado uma estratégia que eu percebia que ele conseguiria evoluir até determinado ponto. Eu preciso saber o quanto ele evoluiu, do quanto ele podia evoluir. Prevalecendo na avaliação os aspectos qualitativos. O professor ele deve criar estratégias considerando o quê? Na criação das suas estratégias, ele deve levar em conta que alguns alunos podem demandar a ampliação do tempo para a realização dos trabalhos. Alguns alunos podem demandar libras, alguns alunos podem demandar textos em braille, alguns alunos podem demandar informática, alguns alunos podem demandar tecnologia assistiva. Tudo isso aqui deve ser levado em conta quando o professor for criar as suas estratégias de ensino. Vamos ver como isso aqui cai em prova. Questão 51. Na avaliação pedagógica, como processo dinâmico, considera tanto o conhecimento prévio, o conhecimento que o aluno já tem, e o nível atual de desenvolvimento do aluno, quanto as possibilidades de aprendizagem futura, até onde ele consegue chegar. Configurando uma ação pedagógica processual e formativa que analisa o desempenho do aluno em relação ao seu progresso individual, analisando aquilo que ele realmente, cada um, de uma forma sendo avaliado de forma individual, daquilo que ele poderia progredir. Prevalecendo na avaliação os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, que indiquem as intervenções pedagógicas do professor. Dentro do contexto da educação inclusiva, compreende-se que no processo avaliativo, o professor deve criar estratégias considerando o que o professor deve considerar? A gente acabou de ver. Vamos ver aqui a primeira. Ele deve considerar que alguns alunos vão demandar o uso de língua de sinais? Sim, exatamente. Utilização de textos em braille? Sim. Que alguns alunos podem ser que podem ser elementos da prática cotidiana, a informática ou a tecnologia assistiva? Exatamente isso. Alguns alunos podem demandar aí o uso de informática ou tecnologias assistivas. 4. Que há estudantes que demandam a ampliação do tempo para a realização dos trabalhos? Sim, alguns alunos podem demandar essa ampliação. E 5. Que nem todos os estudantes conseguirão corresponder às expectativas. Portanto, deve-se exigir o mínimo possível dos alunos de inclusão. Negativo. A gente não viu isso aqui em ponto algum. A gente não vai exigir o mínimo possível. A gente vai analisar ali aquilo que ele já sabe e enxergar até onde ele pode chegar. A gente vai tentar caminhar junto com ele e levar o seu potencial de desenvolvimento máximo. Então, de 1 até a 4 está certo. Correta a 1, a 2, a 3 e a 4. E a afirmativa, o gabarito aqui é 1, 2, 3 e 4. Gabarito letra A. 1, 2, 3 e 4. Questão 51, gabarito letra A. Continuando. Agora a gente vai ver algumas das atribuições, algumas das responsabilidades dos sistemas de ensino quando eles forem organizar aí a educação especial. Vamos lá. Cabe aos sistemas de ensino, ao organizar a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, disponibilizar o quê? O que os sistemas de ensino precisam disponibilizar? As funções de instrutor, função de tradutor/intérprete de Libras, as funções de guia, as funções de intérprete, bem como a função de monitor ou cuidador de aluno. E esse monitor ou cuidador de aluno, com as necessidades de apoio, esse monitor e cuidador de aluno, com necessidade de apoio nas atividades de higiene, alimentação e locomoção. Então vai ser o foco desse monitor aqui, desse cuidador de aluno, trabalhar especificamente, não somente, mas trabalhar aí com um foco especial na higiene para aqueles alunos que precisam de auxílio, na higiene, na alimentação e na locomoção, entre outras que exijam auxílio constante no cotidiano escolar. Vamos ver aqui no mapinha mental, ó, que cabe aos sistemas de ensino disponibilizar o quê? O que eles vão disponibilizar? Instrutor, tradutor e intérprete de Libras, guia, intérprete
E esse monitor ou cuidador aqui vai trabalhar ali, ó, com foco principal aí, ó, principalmente nas atividades de higiene, alimentação e locomoção, ou outras atividades que exigem um auxílio constante no cotidiano escolar, que são responsabilidades do sistema de ensino quando ele for organizar ali a educação especial. Questão 52, vamos ver como cai em prova. Diz assim: a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, afirma que cabe a alguém, né, cabe a alguém, ao organizar a educação especial na perspectiva da educação inclusiva, disponibilizar as funções de instrutor, função de instrutor e intérprete de Libras, função de guia, intérprete, bem como monitor ou cuidador dos alunos com necessidades de apoio nas atividades de higiene, alimentação ou locomoção, entre outras que exigem um auxílio constante no cotidiano escolar. De quem que é essa responsabilidade aqui? A alternativa A. Dos professores? Cabe aos professores organizar? Não. Alternativa A, não aos professores. Cabe aos professores e coordenadores também não. Alternativa C, as escolas públicas e privadas. Muita gente ia marcar essa resposta aqui. Mas a gente acabou de ver que isso aqui é uma responsabilidade dos sistemas de ensino. Então, como a gente viu aqui, ó, os sistemas de ensino devem ter essa responsabilidade de organizar, quando for organizar a educação especial, oferecer aqui, disponibilizar, né, todos esses serviços. Continuando, a atuação na educação especial, o professor deve ter como base na sua formação, qual que é a base da formação de um professor para ele trabalhar na educação especial. Ele vai ter como base, tanto na sua formação inicial, a sua primeira formação, sua graduação, como na formação continuada, que vai ocorrer durante ali o sistema de ensino, oferecida pelo sistema de ensino. Ele vai ter que ter conhecimentos gerais para o exercício da docência. Então, isso aqui ele vai aprender dentro da sua formação geral, ali na sua formação inicial, e conhecimentos específicos da área de educação especial que ele vai atuar. Então, para trabalhar dentro dessa área de educação especial, ele vai ter que ter conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos específicos da área. Você vai trabalhar especificamente com Libra, vai ter que ter conhecimento específico de Libra. Vai trabalhar com Braille, conhecimento específico de Braille e por assim vai. Essa formação possibilita a sua atuação no atendimento educacional especializado. Ele vai ter que ter essa especialização, né? Essa formação, tanto de conhecimentos gerais ali da docência, quanto de conhecimentos específicos da área que ele vai trabalhar, para ele trabalhar no AEE. Então, isso aí vai possibilitar esse professor a trabalhar no AEE e aprofunda o caráter interativo e interdisciplinar da atuação nas salas comuns do ensino regular. Isso é, um professor, como ele não é especificamente formado ali na área do atendimento educacional especializado, ele tem condições de interligar tanto os alunos, né, de trazer essa ligação dos alunos do atendimento educacional especializado para os alunos da sala de aula comum. Então, ele vai interligar isso com mais facilidade. Por quê? Porque o professor tem formação tanto em docência quanto em conhecimento específico da área que ele vai atuar. Então, ele vai ter que ter esses dois conhecimentos, em docência e na área específica da educação especial que ele vai atuar, para ele conseguir, ó, fazer essa ligação, fazer esse aprofundamento aí dessa conexão das salas comuns do ensino regular com o atendimento educacional especializado. Ele vai fazer aqui, ó, aprofunda o caráter interativo e interdisciplinar da atuação nas salas comuns do ensino regular. Então, esse professor ele também consegue trabalhar essa parte de educação especial nas salas comuns do ensino regular, nas salas de recursos, nos centros de atendimento educacional especializado, nos núcleos de acessibilidade das instituições de educação superior, nas classes hospitalares, nos ambientes domiciliares e para a oferta dos serviços e recursos de educação especial. Vamos ver aqui no mapinha mental que vai ficar mais simples de entender. O professor, ele tem aqui, ó, como base da sua formação, tanto a formação continuada como a formação inicial, ele vai ter que ter o quê? Conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos específicos da área que ele vai atuar. Vai atuar com Libras, conhecimento específico de Libras. Vai atuar com Soroban, conhecimento específico de Soroban. Então, ele vai ter que ter esses conhecimentos específicos e o conhecimento gerais ali de docência. E esses dois conhecimentos, né, a junção desses dois conhecimentos, possibilita que ele trabalhe na sala de AEE, possibilita que ele trabalhe ali no atendimento educacional especializado. E o importante é que ele tenha tanto conhecimento de docência quanto conhecimento específico de educação especial, que isso aí vai aprofundar o caráter interativo, o caráter de relação ali, tanto da educação especial com o ensino regular. Então, aprofunda o caráter interativo e interdisciplinar da atuação nas salas comuns do ensino regular. Então, ele tem condições de trabalhar na sala comum do ensino regular, nas salas de recursos, nos centros de ADE, nas classes hospitalares, nos ambientes domiciliares e nos núcleos de acessibilidade das instituições de educação superior. Então, essa formação aí, tanto ela sendo específica na parte de educação especial, quanto em conhecimentos de docência, possibilita o professor trabalhar
na sala de AEE e vai facilitar aí a relação, né, essa inter-relação dos conhecimentos ali da sala de recursos, né, da sala de atendimento educacional especializado com as salas comuns do ensino regular. Então, essas aqui são as características aí do professor para trabalhar na sala de AEE. Continuando, para assegurar a intersetorialidade na implementação das políticas públicas, a formação dos professores deve contemplar conhecimentos de gestão do sistema educacional. Então, essa intersetorialidade quer trabalhar em vários setores, uma relação com vários setores, tendo em vista o desenvolvimento de projetos em parceria com outras áreas. Então, o professor ele precisa ter conhecimento, o professor de educação especial vai trabalhar na sala de AE, ele precisa ter conhecimento sobre vários setores e conhecimento de gestão do sistema de educação para ele conseguir trabalhar com projetos de parceria. Esses projetos de parcerias vão visar o quê? A acessibilidade arquitetônica, ao atendimento de saúde, né? A promoção de ações de assistência social, trabalho e justiça. Vamos ver aqui no mapinha mental. Ó, formação dos professores para trabalhar na sala de AE, ela deve contemplar conhecimentos de gestão do sistema educacional inclusivo. Por que ele precisa ter esse conhecimento de gestão do sistema educacional inclusivo? Porque ele precisa desenvolver projetos em parceria com outras áreas. Esses projetos vão visar a acessibilidade arquitetônica, atendimento de saúde e promoção de ações de assistência social, trabalho e justiça. Por isso será necessário esse conhecimento aí de gestão do sistema educacional inclusivo. Vamos ver como esse conhecimento aí cai em prova. Questão 53, diz assim: atuação na educação especial, o professor deve ter. O que o professor deve ter? Primeira afirmativa: como base da sua formação inicial e continuada, tanto a inicial quanto a continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência, certinho, e conhecimentos específicos da área que ele vai atuar. Exatamente isso. Então, a afirmativa 1 está correta. Afirmativa 2. Na sua formação, o professor deve ter, na sua formação, possibilita a atuação do atendimento educacional especializado e deve aprofundar o caráter. Sua formação possibilita a atuação no atendimento educacional especializado e deve aprofundar o caráter interativo e interdisciplinar da atuação nas salas comuns do ensino regular. Exatamente isso, da sua atuação na sala comum do ensino regular. Onde mais? Nas salas de recursos, nos centros de atendimento educacional especializado, nos centros de AEE, nos núcleos de acessibilidade das instituições de educação superior, nas classes hospitalares, nos ambientes domiciliares, para a oferta dos serviços, né, e recursos de educação especial. Exatamente o que a gente deu no texto. Então, a A1 está correta, a 2 está correta, a 3. Vamos lá. Sua formação deve contemplar conhecimentos de gestão do sistema educacional inclusivo, tendo em vista o desenvolvimento de projetos em parceria com outras áreas. Até aqui está lindo. Visando o quê? A acessibilidade arquitetônica, o atendimento de saúde e a promoção de ações de assistência social, trabalho e justiça. As 3 estão corretas. Então, a questão 53, letra D, todas estão corretas. Continuando aqui, os sistemas de ensino, vamos ver aqui mais uma das incumbências aqui, né, dos deveres do sistema de ensino para concluir essa aula. Vamos lá. Os sistemas de ensino devem organizar o quê? As condições de acesso aos espaços, aos recursos pedagógicos e à comunicação. Então, os sistemas de ensino eles devem oferecer essas condições de acesso ao quê? Aos espaços, aos recursos pedagógicos e à comunicação, que favoreçam a promoção da aprendizagem e a valorização das diferenças, de forma a atender às necessidades educacionais de todos os alunos. Então, isso aqui é para todos os alunos, não só para o público-alvo da educação especial. A acessibilidade deve ser assegurada mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas, barreiras urbanísticas, barreiras na edificação, incluindo instalações e equipamentos mobiliários, e nos transportes escolares, bem como as barreiras de comunicação e informação. Então, são essas barreiras que nós vamos buscar eliminar. Vamos ver aqui no mapinha mental, fica mais fácil. Os sistemas de ensino, eles devem oferecer condições de acesso. Então, os sistemas de ensino, eles devem oferecer condições de acesso. Essas condições de acesso ao quê? Aos espaços, aos recursos pedagógicos e à comunicação. Então, essas condições, elas vão favorecer essas condições de acesso aos espaços, aos recursos pedagógicos e à comunicação. Essas condições vão favorecer a promoção da aprendizagem e a valorização das diferenças. Essa aqui é a primeira parte desse artigo. Então, os sistemas de ensino, eles vão oferecer condições de acesso aos espaços, recursos pedagógicos e comunicação, e essas condições de acesso vão favorecer a promoção da aprendizagem, né, a melhoria ali da aprendizagem e a valorização das
diferenças. Primeira parte. Segunda parte vai falar da acessibilidade, ó, que a acessibilidade ela deve ser assegurada mediante a eliminação de barreiras. Quais barreiras? As barreiras arquitetônicas, urbanísticas, as barreiras de informação, barreiras de transporte escolares, barreiras nas edificações, incluindo as instalações, mobiliários e equipamentos, e eliminação das barreiras de comunicação. Então, isso aqui é um mapeamento para a gente entender o que nós lemos aqui no artigo anterior. Vamos ver como isso cai em prova para finalizar essa aula. Os sistemas de ensino deverão promover a acessibilidade aos alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, certinho, mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas, urbanísticas, nas edificações, nos transportes escolares, bem como nas barreiras nas comunicações, promovendo as escolas, provendo, né, as escolas dos recursos humanos e materiais necessários. É exatamente isso que a gente acabou de ler. Então, o gabarito aqui da questão 54, correto. Gabarito correto. Assim nós terminamos aí o segundo documento mais importante quando o assunto for educação especial, que é a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. Refaça todas as questões, preste atenção aí nos detalhes, nos mapas mentais desse documento, que com certeza vai figurar alguma questão desse documento na sua prova. E nos vemos na próxima aula.